ambiente não perturba, Pedroto? Não, eu acho que não. O Zé não perturba nada. É o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. Antes de ser um treinador precursor de um futebol novo, José Maria Pedroto foi um dos mais talentosos médios de Portugal. Aos 10 anos de idade, dá os primeiros pontapés nos infantis do Futebol Clube do Porto. A mudança de residência para Matosinhos faz o jovem Pedroto ingressar nos juniores do Leixões. Colocado em Tavira para cumprir o serviço militar, vai à experiência ao Lusitano de Vila Real de Santo António, deslumbrando de imediato quem assiste ao teste. Recrutado pela equipa algarvia, que na época de 1949-50 convivia com os grandes emblemas na primeira divisão nacional, Pedroto iria despertar o interesse do belenenses. No relevado das Salésias, o pequeno e franzino jogador demonstra ser rápido e simples na execução, dando verdadeiros recitais da arte de bem jogar. Nessa altura jogava-se em 4-2-4, mas era mesmo um 4-2-4 em que só havia dois no meio-campo. Tinham que se desamanhar e eram só os dois. E ele sozinho varria uma feira, como se costuma dizer. E tinha uma técnica fantástica e foi um jogador fabuloso. Veste a camisola da Cruz de Cristo durante 2 anos, até os dirigentes do Futebol Clube do Porto surgirem em Belém com uma oferta irrecusável. Pagam 150 contos, 66 mil euros ao agora internacional português e 350 contos, 155 mil euros ao Clube de Lisboa. É a transferência mais cara do futebol nacional até então. Era muito dinheiro, mas valeu a pena. Eu lembro-me da estreia dele no Estádio das Antas. Ele marcou um gol de penalti, mas depois foi um jogador fantástico. As pessoas lembram-se do Pedroto treinador, que foi o maior, mas como jogador foi um jogador fabuloso. As excelentes exibições do médio transformam-no no grande ídolo dos adeptos que o podem encontrar e falar mesmo com ele no Café Orfeu, na cidade do Porto. Olha, eu conheci o Pedroto quando veio para o Futebol Clube do Porto. Eu tinha, portanto, 15 anos nessa altura, e quando ele veio para o Futebol Clube do Porto, curiosamente, uma das coisas que o clube lhe deu foi um café, que era o Café Apolo, na Rua Ramalho Ortigão, ali junto da Avenida dos Aliados. E curiosamente, porque eu estudava num colégio ali perto, que era o Colégio Almeida Garrete, frequentávamos aquele café. Pedroto passava lá às tardes, quando não havia treinos, a jogar dominó, que era uma das paixões dele, e eu e mais 2 ou 3 amigos portistas metíamos à conversa com ele, que queríamos ali uma empatia grande. A dispendiosa contratação de Pedroto tem como objetivo quebrar a hegemonia do Sporting, ainda com 2 dos 5 violinos na equipa, Vasques e Travassos. Mas é o grande rival Benfica a impedir os Leões de conquistarem o muito cobiçado pentacampeonato. Na temporada de 55-56, Pedroto visita a Luz. A disputa do campeonato está ao rubro. Há 16 anos que o ambicionado título de campeão não sai de Lisboa. Pedroto, com a camisola número 5, controla o meio-campo portista. O Benfica, que na temporada anterior se tinha sagrado campeão com os mesmos pontos do segundo classificado Sporting, sofre com o forte assédio portista. À passagem da meia hora, a equipa que veio do norte coloca-se à frente do marcador. A expulsão de um jogador azul e branco ajuda os encarnados na busca do empate, mas pela frente tem Pedroto, que encarna a alma de um jogador a Porto. Invencível, Pedroto deixa a capital portuguesa. Um mês depois, com os mesmos pontos do segundo classificado Benfica, os Dragões festejam a conquista do título. Campeão, Pedroto conquista a Taça de Portugal. É a primeira vez que tal acontece ao clube da Invicta. As boas exibições fazem do médio uma presença assídua na seleção.
Estádio Nacional esgota para ver a seleção portuguesa frente à formação espanhola. Indomável na disputa de bola, o pequeno número 4 português assina uma exibição primorosa. Sedento de novas vitórias, Pedroto, na quinta época ao serviço dos azuis e brancos, muito contribui para a conquista da Taça de Portugal de 58, que o capitão Virgílio exibe com orgulho. A expectativa na conquista do campeonato de 59 faz com que milhares de adeptos portistas, entre eles Pinto da Costa, se desloquem a Torres Vedras. Porto e Benfica chegam à derradeira jornada empatados em pontos. Caso ambos ganhassem, os encarnados só poderiam ser campeões se marcassem mais 4 golos que os azuis e brancos. Quando o portista Perdigão marca o primeiro golo, na Luz, o jogo está atrasado 8 minutos devido à conduta reprovável do árbitro Inocêncio Calabote, que tinha retardado o início do desafio entre Benfica e o Desportivo da CUF. Iria ser uma tarde cheia de emoções. Na onda dos golos marcados, o título viaja entre Lisboa e Torres Vedras. A equipa portista, em cima do minuto 90, marca o terceiro golo. Seria ainda preciso sofrer e aguardar pelo resultado final do clube lisboeta. Longos são os minutos de angústia para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Estava o Benfica a jogar com a CUF e jogaram mais 13 ou 15 minutos à espera de mais um golo. Só que nessa altura julgavam que o Porto tinha ganho 2-0, mas mesmo a acabar o jogo de Torrense tinha feito 3-0, de modo que os 7-1 que eles marcaram, com não sei quantos penaltis e offsides e tudo, não chegou, quando eles julgavam ao terminar o jogo que tinha chegado. Festa rija dos azuis e brancos, mas o que Pedroto não sabia é que só 19 anos depois o clube da cidade invicta voltaria a conquistar o campeonato. Ainda como jogador, Pedroto já tinha frequentado o curso de treinador e, penduradas as chuteiras, viaja até França. A sua tese de final de curso é aprovada com distinção pela afamada Federação Francesa de Futebol. A tese dele foi sobre as mudanças de velocidade em pleno jogo, não em pleno jogo, mas jogada. Um jogador, por exemplo, um extremo ia com a bola e lançado e depois tinha uma mudança de velocidade na própria jogada. O acelerar e o desacelerar, tudo isso tinha uma técnica e era segundo uns princípios que ele defendeu e teve uma classificação altíssima. E o único estrangeiro desse curso, porque havia mais sem ser portugueses, que teve a nota máxima que lhe permitia treinar nem que fosse a seleção francesa. E cheguei aqui a Portugal e entendi que realmente devia começar por baixo e que devia ter alguma experiência começando a treinar júniores, juvenis e inclusivamente fazendo uma escola de jogadores. Essa oportunidade foi-me fornecida de imediato pelo Futebol Clube do Porto. Pareceram-me miúdos, como era pedido desde os 8 anos, uma série deles, cerca de 1000. Não me recordo agora a percentagem, mas que é a conclusão que 90 e tal % dos miúdos que eu vi eram suplementados. Quase todos não gostavam de carne, não gostavam de peixe, de fruta, assim, e todos gostavam de doce. E gostavam de doces, especialmente de reboçados. Depois eu fiz um relatório muito lindo, como deve calcular, nessa altura, ao Presidente, Sr. Nascimento Cordeiro. A coisa não pôde ir para a frente e eu até nem cheguei a concluir o meu trabalho. Depois verifiquei que não pude ter aquele apoio material que era absolutamente necessário. Da Oficina das Antas para a Seleção Nacional de Júniores, o mestre vai orientar os jovens talentos do futebol luso no torneio internacional da UEFA, prova que daria origem ao Campeonato da Europa. Uma equipa que é preparada em 15 dias é muito difícil exigir dessa equipa que joga com um conjunto perfeito. Enfim, só um lunático, um homem que não perceba de futebol é que pode exigir uma estrutura certa na equipa. É muito difícil. Eu tenho a certeza absoluta que em futuros jogos os rapazes se vão esquecer dessas pintas, destes dribles, vão jogar unicamente em conjunto e única e exclusivamente para o resultado.
Os jovens portugueses acatam os conselhos do seu líder e mostram toda a sua arte e força. Força de adultos que destroça a seleção espanhola nas meias finais. Portugal, numa final histórica, surpreende a Europa ao golear a seleção polaca, conquistando o primeiro título das seleções de futebol e que tem como principal responsável José Maria Pedroto. Na altura não se deu o valor que se dá hoje a qualquer vitória, mas foi a primeira grande vitória internacional da seleção portuguesa, foi com José Maria Pedroto nesse campeonato. Concluída a primeira página de história do futebol luso, Pedroto, com 34 anos, regressa ao campeonato maior do nosso futebol para treinar a jovem equipa da Académica, que apenas tem 2 veteranos. O Mário Wilson ainda era jogador. Um jogador especial, que ele foi um bom jogador, com o estatuto de que ele é que mandava, e o Pedroto pô-lo em sentido. E disse, atenção, aqui joga-se como eu quero, não é como tu queres, nem coisa. Isto é para jogar, e ele queria jogar lento, porque já não tinha velocidade, e ele tirou-o da equipa. Nos quase 2 anos que esteve em Coimbra, faz despontar muitos talentos. Um deles é Lourenço, goleador que dá nas vistas quando marca 3 golos ao Sporting. Atualizado em mais um curso na Alemanha, assina pelo Leixões e é neste clube histórico que Pedroto se estreia nas competições internacionais frente ao Celtic de Glasgow, que 3 anos depois seria campeão europeu na final disputada no Estádio Nacional. A boa exibição não esconde as fracas condições de trabalho e o mestre é alvo da primeira e única chicotada psicológica de toda a carreira. De Matosinhos para a Póvoa para treinar o modesto Varzim Sport Clube, a viver o 2º ano entre os grandes do futebol lusitano, a equipa vareira alcançaria um brilhante 8º lugar devido às ideias de jogo do príncipe dos treinadores portugueses, como foi chamado. Pedroto revela-se como um magnífico explorador de um futebol novo que a todos surpreende, até no regresso ao Futebol Clube do Porto, mas deixa um aviso. Farei com que o regulamento disciplinar se cumpra integralmente. Não usarei de transigência. Serei severo em relação aos regimes de estágio. O arranque da época é promissor. A equipa portista, composta por muitos jovens, vence a formação leonina, campeã nacional. No primeiro jogo da eliminatória da Taça das Cidades com Feira, mais tarde Taça UEFA, vitória do Clube Portista frente ao Bordeus. No entanto, o primeiro ano como treinador da equipa azul e branca seria pouco feliz. Aos 40 anos, Matateu, a 8ª maravilha do mundo, antigo companheiro de Pedroto no Belenenses, escapa à vigilância portista. Derrotado em Lisboa, o Porto, sem fortuna, é afastado das competições europeias. Em dezembro, a formação portista, sem 5 dos habituais titulares, sofre com a grande paixão pelo golo de Eusébio. E numa disputa de bola, o avançado benfiquista provoca a lesão de João Atraca, que não recupera quando falta ainda mais de 1 hora para terminar a partida. Minutos depois, o árbitro dá a ordem de expulsão a Pavão, o grande craque da equipa portista. Pedroto é obrigado a retirar o jogador do relvado. Como as substituições ainda não são permitidas, a missão revela-se impossível para os 9 dragões. O defesa lesionado marca presença, mas é incapaz de jogar. A formação portista, com o decorrer do campeonato, revela uma forte atitude competitiva que contribui para uma sensacional segunda volta sem qualquer derrota. A vedeta é a equipa. A frase é proferida pelo mestre, que no início da nova época se mantém atento ao mais leve pormenor dos seus jogadores. Com a luz a deitar por fora, Porto e Benfica entram no ano de 1968 de braço dado na liderança do campeonato. Muito discutida por Pedroto, Eusébio marca a grande penalidade. 3 minutos depois, Torres, o gigante que goleou o Destino, marca o segundo gol encarnado.
Jogo conhecido por 4-3-3, 4 defesas, 3 médios e 3 avançados. Esquema tático que parece resultar. Na segunda parte, o golo anulado a Manuel António, que empataria o desafio, faz com que o mestre das soléstias dos sicários do poder do futebol que teimavam em tentar destruir o Futebol Clube do Porto. A Comissão Central de Árbitros instaura um inquérito disciplinar a que o treinador mandaria dizer que simplesmente o deixassem trabalhar. Mais uma vez fica adiada a conquista do campeonato. No fim, a equipa das Antas ocuparia o terceiro lugar a 5 pontos do campeão. Ao apontar 25 golos, Eusébio é o diabo à solta nos 36 jogos em que encontra o Futebol Clube do Porto. Eusébio, qualquer equipa que jogasse com Eusébio tinha que alterar a sua maneira de jogar, porque o Eusébio tinha que ter uma marcação especial que na maior parte das vezes não era suficiente, porque ele era realmente um jogador fora de série que desequilibrava, e o Benfica foi campeão, ganhou muitos campeonatos à custa do Eusébio, isso é inevitável. O empate a 2 bolas na primeira mão da Taça de Portugal de 68 será inesquecível para Pedroto, que pela primeira vez não sai derrotado da Luz desde que é treinador. Na semana seguinte, no jogo da segunda mão, a avalanche do ataque portista produz 3 golos, vitória categórica frente ao campeão. No Jamor, final inédita entre o Vitória de Setúbal, detentor do troféu, e o Porto. Na invencível caminhada até ao Estádio Nacional, os portistas realizaram 10 jogos sem nunca terem perdido. No banco, Pedroto tem a seu lado o guarda-redes suplente, único jogador que pode entrar com o jogo já a decorrer, mas apenas se o número 1 se lesionar. Ao intervalo, Pedroto está a 45 minutos do seu primeiro sucesso, feito que iria repetir mais vezes e não só ao serviço do Clube das Antas, já que ele é o treinador com mais vitórias em finais. Em confronto direto estão também aqueles que todos consideram serem os 2 melhores técnicos portugueses, José Maria Pedroto e Fernando Vaz. Apito final e a nação portista exulta com a conquista da taça que escapava desde 1958, ainda o mestre era jogador. Depois dos brasileiros Justric e Bumbel, José Maria Pedroto é o primeiro treinador português a conquistar o troféu para o Futebol Clube do Porto. O responsável pela equipa de futebol seria eleito como o melhor técnico de todas as modalidades do clube. É assim, com renovada ambição, que o Porto encara a época de 68-69. Como nunca tinha acontecido desde a sua inauguração, os adeptos enchem o Estádio das Antas. A equipa de Pedroto recebe e convence na vitória sobre o Benfica. No entanto, a 6 jornadas do fim, o clube portista perde a liderança em Alvalade. O golo da derrota foi sofrido a 2 minutos do final da partida. A grande penalidade é indiscutível, mas escusada, diria Pedroto. E de súbito, os primeiros sinais de tempestade que assolariam o universo portista. Primeiro, o furacão africano, uma vez mais, com a paixão do golo ao rubro, elimina a formação azul e branca da Taça de Portugal. Ainda na discussão do título, Pedroto tinha solicitado o regresso de avião à cidade invicta, pedido recusado pelo presidente do clube. Invoquei os benefícios de diversa ordem para a equipa neste declinar da época. Não podia, disse eu também, fazer a guerra e poupar balas e gasolina. O mestre decide de imediato seguir para estágio, originando a rebelião de 3 jogadores que invocam ter de acompanhar os seus negócios. Profissional e disciplinador rigoroso, afasta de imediato o guarda-redes, defesa e avançado, todos eles titulares da equipa. Quando faltam apenas 4 jornadas para o fim, Pedroto mantém os jogadores empresários fora da convocatória.
A pressão do título, que foge há 10 anos, iria fazer-se sentir na formação azul e branca. Nas Antas, a derrota inesperada frente à equipa dos Estudantes e o empate com a União de Tomar fazem os Dragões cair para o segundo lugar a 2 pontos do líder. O esbanjamento das oportunidades de golo dita a sorte do treinador, que é demitido a 2 jornadas do fim e na véspera do jogo com o comandante do campeonato. O mestre chega a Setúbal quando os grandes clubes europeus vinham tremer de medo ao Bonfim. A herança é pesada, mas Pedroto tem as suas ideias. Teu um bocadinho mais de pimenta numa caldeirada que já era boa. E ele aumentou o valor dessa caldeirada. Muito mais rigor na exigência e perceber aquilo que tinha, os diamantes que tinha. Com treinos específicos para melhorar o que restava da nossa qualidade, ele conseguiu tirar tudo. E fez daquela equipa que apanhou do Sr. Fernando Vaz, o Zé Maria Pedroto, fez uma equipa diferente, mais agressiva. Até aqui, até o pescoço era canela. O que é que ele queria dizer? No bom sentido da palavra, que tínhamos que ser mais agressivos. E, efetivamente, lançar jovens, deitar a mão aos jovens. O Torres, o guarda-redes, começou a jogar a essa altura. O Rebelo, fez a direito. O Zé Mendes, central. Eu, a médio. Houve uma injeção naquela equipa de sangue novo. As aventuras europeias do Vitória são uma das páginas mais bonitas do futebol lusitano, ao qual Pedroto ficará para sempre ligado. Os sadinos eliminam clubes como o Liverpool, o Anderlecht, Spartak de Moscovo ou o Inter de Milão, campeão europeu poucos anos antes. O futebol de muitos golos permite ao Vitória alcançar por 2 vezes os oitavos e estar presente em 2 anos nos quartos de final da Taça UEFA. Não é só na Europa que o grande Vitória encanta. Aliás, o Sr. Vitória, como era conhecido e temido pelas equipas portuguesas que saem goleadas quando visitam o Bonfim. Os bons resultados fazem o clube sadino intrometer-se entre Benfica e Sporting na luta pelo título de 72. Essa época é uma época estrondosa, quer dizer, repare, não perder num jogo fora de casa. Estar 25 jogos sem perder. Se consecutivos perdemos à terceira jornada com o Benfica em casa, 3-1, e perdemos na última jornada com o CUF do Barreiro, 1-0. 25 seguidinhos sem perder. E, fora de casa, derrotas, 0. Tem que ser uma grande equipa. Aí está, para baixo. Boa. Para a nova temporada, Pedroto inventa uma nova dupla atacante de enorme sucesso. O veterano Torres e o brasileiro Duda, juntos marcariam 127 golos em 118 jogos pela equipa sadina. Com o aproximar da Revolução dos Cravos, o grande Vitória continua a deslumbrar quando, na véspera da visita à Luz, surge a notícia da existência de atrasos nos vencimentos dos jogadores sadinos. A direção do Vitória reage, impondo um regulamento interno de duvidosa inspiração. Não se podia dar entrevistas sem autorização, não se podíamos ausentar 50 km da cidade sem autorização. O Pedroto não concordou com isto. E aí houve, como é que é dizer, criou-se conflitualidade entre o treinador e a direção. Todos os lugares são bons para ver uma equipa sadina sem medo que se impõe ao Benfica de muitas glórias. Benfica que há 7 anos não perdia em casa para o campeonato nacional. A vitória deixa o Vitória de Setúbal a 1 ponto do líder do campeonato. É a afirmação de uma admirável geração de jogadores que, comandados pelo mestre, ameaça a hegemonia dos 2 clubes de Lisboa. Mas na primeira semana de 74, Pedroto abandona o clube da cidade do Sado.
Eu não posso falar com vocês, como quero, não me posso despedir de vocês. Eu vou para baixo da bancada. Quem quiser vir comigo para me ouvir, venha. Depois ele saiu e nós fomos todos atrás dele. E o Chevette de Lima teve uma expressão: mas eu é que pago e ele que manda nos homens. Não percebia. Não percebia aquilo que existia naquela equipa. Não percebia o tipo de relacionamento que no fundo era a nossa grande arma. Que no fundo era aquilo, quem tocasse num, tocava em todos. Após quase 5 épocas no Sul, volta ao Norte para assumir o comando técnico do Boa Vista. Capaz de fazer e refazer equipas, Pedroto é um criador que está sempre a construir sistemas de jogo, a transformar os seus jogadores para serem temíveis. Dizia ele que havia um desequilíbrio a favor da defesa sobre o ataque e, portanto, o treinador tinha que ser inovador para criar de novo o desequilíbrio, e que na ideia dele era com os laterais a subir. E depois, que era outra inovação dele, e ele dizia que não havia táticas, era funções de cada um dos jogadores que sabia e que tinham que interpretar essas funções que ele determinava, e que esse conjunto de funções estavam encaixadas umas nos outros, e se todos nós cumpríssemos aquilo que ele dizia, a equipa acabava por impor o seu jogo. E era isso que ele tentava, que nunca jogava em função da equipa adversária, tentava obrigar que a equipa adversária jogasse em função da forma dele jogar, não abdicava das formas de jogar dele. A marca inconfundível do mestre conduz a equipa das camisolas esquisitas, logo na primeira época, ao 4º lugar do campeonato. A melhor classificação do clube achadrezado até então. José Maria Pedroto acumula por esta altura o cargo de selecionador nacional e tem como missão dar início à renovação da equipa portuguesa. Que nos leva a crer que num futuro mais ou menos próximo, com uma equipa que tem meia dúzia de dias de vida e que realmente é formada por jovens de diversos clubes que se encontram em boa forma, que é possível, dizia, que dentro de algum tempo tínhamos uma equipa com mais maturidade, uma equipa mais homogénea e, enfim, que nos possa dar melhores satisfações. Poderemos ganhar em Wembley, poderemos empatar em Wembley, poderemos perder por um golo ou 2 de diferença, mas à partida dizer que a Seleção Nacional tem potencial, o futebol português neste momento tem potencial para ir ao Wembley e ganhar, eu não acredito. A habitual arrogância inglesa já se fazia sentir. Eles, na comunicação social, começaram a dizer que levem o bloco e o lápis que vocês nem vão ter tempo de decorar os golos que nós vamos marcar. Pedroto, num arrojado voto de confiança, aposta em 4 jovens que representam 4 clubes para o meio-campo nacional. Chamávamos nós, na altura, os 4 mosqueteiros, todos baixinhos. Era o Otávio, era o Adelino Teixeira, era o Vítor Martins e o Alves. 4. Os 4 baixinhos. Na frente jogava o Nené. Coragem não falta nesta jovem seleção. Alves, 21 anos. Vítor Martins, 24. Otávio, 25. Adelino Teixeira, 22. E Romeu, que viria a entrar na segunda parte, com 20 anos. O mestre dá uma lição aos ingleses e pela primeira vez Portugal não sai derrotado do Wembley. De volta ao Boa Vista, o mestre comanda uma equipa que tem um futebol enleante, envolvente e agressivo, inspirada taticamente na matreirice do seu inventor. Ao eliminar o Sporting, campeão nacional da época anterior, Pedroto volta a estar presente numa final da Taça de Portugal e faz o Boa Vista sair definitivamente do anonimato. Os ares da revolta ainda sopram quentes e a ideia sobre o aproveitamento que a ditadura fizera sobre o futebol faz com que a 35ª edição da Taça se desvie do Estádio Nacional para Alvalade. Em 2 minutos, o Boavistão surpreende o campeão nacional Benfica. O capitão Mário João exibe o ambicionado troféu, o primeiro conquistado pelo clube do Bessa. E o segundo de José Maria Pedroto, que, mercê da sua argúcia, é o grande responsável pelo sensacional triunfo com um sabor agridoce para o seu amigo portista.
Com um trabalho de um amigo meu e tendo até amigos na direção de Boa Vista, gostava. Mas é evidente, o que me gostava não era o sucesso do Boa Vista, o que me gostava era o insucesso do Porto. Porque o Porto a não ganhar, obviamente eu preferia que ganhasse o Boa Vista do que ganhasse o Benfica ou o Sporting. A formação achadrezada no início da época 75-76 está de novo na capital para defrontar o Benfica, desta vez na Luz. O jogo, muito tático, demonstra mais uma vez a arte do treinador nos seus esquemas e, ao empatar, faz antever uma nova época de forte esplendor. Jogar a Pedroto é ser uma das mais dinâmicas formações de ataque. Os golos marcados fazem o Boa Vista envolver-se na discussão do campeonato e também da taça. O Boa Vistinha, que tinha subido à primeira divisão 5 anos antes, é agora o grande Boa Vista que motiva a conversa numa das mesas de um café na cidade invicta. Vamos para o Café Orfeu. Bem, levei, como se diz, um baile. O Boa Vista é que joga. Estava o Valente Loureiro, nunca o Pedroto, irá para o Porto. E eu, eram para aí 2 da manhã, virei para o Hernani Gonçalves, que era o único que estava no Boa Vista, mas era mais azul do que outra coisa, e virei-me e disse assim: ó prof, fixe o que eu lhe vou dizer, largos dias tem 100 anos. Pinto da Costa, antigo dirigente das modalidades amadoras do Futebol Clube do Porto e que já tinha recusado o convite do presidente portista Américo de Sá para regressar ao clube, toma então a decisão que mudaria para sempre o futebol português. O convite que me fez ontem ainda é válido? Você está a brincar comigo? Claro que é, vou já falar consigo e tal. E eu disse: olha, passou-se isto assim assado, acho que já é tempo de acabar com esta brincadeira. Você quer, eu sou o treinador, diretor do Porto, mas eu é que escolho os treinadores e eu e o treinador é que escolhemos os jogadores. Tem, senhor, tudo o que você quiser. Telefone ao Pedroto, disse: Pedroto, quero falar consigo. Já acabou o treino, fomos-nos encontrar, encontramos-nos. Se você está disponível para vir, eu aceitei o cargo de diretor de futebol. E ele disse: se você for, eu vou. Pronto, então vamos combinar, vamos falar com o presidente, com o Alfredo Basto, que era o tesoureiro, vamos assinar com eles e vamos pôr isto já no máximo sigilo, mas temos que pôr isto preto no branco para começarmos a fazer a equipa. Com o segredo bem guardado, o mestre Pedroto não desiste, ambiciona o título e só se rende na derradeira jornada ao ficar a 2 pontos do campeão. João Alves, o maestro do meio-campo achadrezado, inicia mais uma jogada na final da Taça de Portugal de 76. A época sensacional do Boa Vista termina com a conquista pela 2ª vez consecutiva da prova rainha do futebol nacional. Com o Luvas Pretas a empunhar a batuta, o Boa Vista dá um festival de música na jogada do 2º golo. No relevado das Antas, Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro ao tempo, entrega a Taí o troféu conquistado, gesto testemunhado pelos adeptos e por Pedroto, que está agora preparado para o maior desafio da sua vida, enfrentar a ditadura dos clubes de Lisboa. Tony recebe mais um troféu de campeão nacional. O Benfica continua a dominar o futebol português na década de 70, conquistando 6 títulos em 7 épocas. Em 1976, o Porto passa por um longo jejum de 17 anos sem vencer. No entanto, Pedroto tem agora o companheiro ideal para fazer do clube um clube com futuro e sem as limitações da lei de opção, que tinha caducado com a Revolução, contrata jogadores que bem conhece para reforçar o jovem plantel portista. A lei de opção era os clubes tinham um jogador, acabava contrato. Se viesse um clube e lhe oferecesse 100, você podia optar pagando 60. Tinha que pagar 60% e o jogador não podia sair. Ao moldar uma nova mentalidade, nascia o jogador a Porto. Mudou essa mentalidade de pôr os jogadores a treinar mais do que quando jogavam. E o treino para nós, de facto, é que era o teste para sermos titulares ao domingo.
E desde o princípio a mentalização foi de que não havia caixa de jogar em casa ou fora, que tinha que ser igual. O jogador tinha que estar preparado e mentalizado para ambientes hostis. E incentivava, o que dá gozo é nesses campos em que chegamos, somos insultados, isto e aquilo, sabemos que nos querem fazer isto e aquilo, ali é que nós vamos demonstrar o nosso caráter e tal. E essa mentalização, os jogadores gostavam, era desses jogos, de facto. E eu também gostava, dava mais gozo. E eles chegar lá, vê-los convencidos que iam dar 4 e 5 e no fim perdiam ou não ganhavam, pelo menos. Não é só no relevado que o confronto se dá. Concertados, Pedroto defende o sorteio dos árbitros e Pinto da Costa ataca o domínio dos clubes da capital na Federação Portuguesa de Futebol. E havia um entendimento que era seguido, que o presidente da Federação tinha que ser de Lisboa. Tinha que ser, hoje é do Benfica, o próximo é do Sporting e a seguir é do Belenenses. E depois volta ao Benfica, volta ao Sporting e volta ao Belenenses. Isto hoje parece-nos um absurdo. E é, mas era assim. Era assim. E não havia maneira de tocar porque era o interesse de Lisboa. Portanto, isto demonstra o que era o centralismo realmente que existia no futebol. Esta dupla encontra de imediato o caminho dos títulos ao conquistar a Taça de Portugal de 1977, a terceira para o mestre. Destemido e insaciável, queria também acrescentar uma dimensão internacional ao seu clube de sempre, que até então nada tinha para se orgulhar nas provas europeias. Após a eliminação sensacional do Colónia da Alemanha, segue-se o Manchester United. O poderoso clube inglês recebe então o tratamento adequado do treinador português. Os Diabos Vermelhos são transformados em anjos numa noite de sonho para os azuis e brancos. Nas Antas, os mais de 60 mil adeptos assistem a um espetáculo memorável. Pedroto, astuto e sábio nos jogos psicológicos, forma uma equipa solidária capaz de ter a posse de bola. A renovada alma portista trava a temida produção ofensiva do Manchester, impondo uma goleada de 4 golos. A Europa do futebol abre a boca de espanto. Na frente do campeonato de 78, quando faltam 3 jornadas, o Porto, com um ponto de vantagem, recebe o segundo classificado, Benfica. O empate no final adia a decisão do título. Pedroto, frontal como sempre, faz aquilo que hoje em dia se chama de mind games. Eu quero aqui expressar um respeito muito grande que tenho pela turma benfiquista, indiscutivelmente, por todos os seus jogadores, mas a verdade é que temos todos de constatar que ganhar um campeonato com este futebol, sinceramente, com jogadores aglomerados dentro da grande área, só com a exploração do contra-ataque, não me parece realmente que seja digno de um futebol de um país europeu que se quer cotar numa tabela média. Na última jornada, o clube da Cidade Invicta interrompe o mais longo período sem vencer. O último título tinha sido conquistado em 1959, ainda o mestre era jogador. A temporada seguinte abre com os 2 primeiros classificados que somaram os mesmos pontos na época anterior. Partindo de junto à linha. Tabelinha com Gomes. Oliveira entrando na área como vem. A tentar introduzir o esférico ao lado. Momento de emoção. A constante movimentação dos jogadores, imposta por Pedroto, origina o golo solitário do extremo esquerdo que aparece na direita, quebrando assim a série de 56 jogos sem derrotas da equipa encarnada para o campeonato. Tirando para a baliza, momento. Aí está, Costa. Em função do posicionamento e em função das instruções que ele lhes dava, podiam funcionar de maneira diferente e alterar completamente a forma de jogar da equipa. Eu, por exemplo, nos jogos internacionais, várias vezes joguei, eu que era extremo, não é? Puro, vá lá, joguei várias vezes atrás do ponta de lança. Porquê? Porque era rápido, tinha uma
um bom sentido de exploração da profundidade e, portanto, ele era exímio neste tipo de alterações e de conjugação de movimentos e de posicionamento sem poder, muitas vezes nem precisava fazer substituições. Ponto a ponto, Dragões e Águias discutem o título até à última jornada. 39 anos depois, o Porto volta a festejar a conquista do Bi. Para a nova temporada, a formação portista mantém-se inalterável e na Taça dos Campeões Europeus, Pedroto tenta criar uma fórmula anti-catenaccio. Os portistas não marcam, mas o Milan também não. Alertada pela direção portista para a sobrecarga de jogos, a Federação decide manter os 6 dragões convocados por Mário Wilson para o jogo amigável com a Espanha. Pedroto ficou furioso e não deixamos os jogadores ir à seleção. Disseram, não vão. Eu disse, não vão e vamos ganhar a Milão. Resultado, não fomos, era um particular, sem interesse nenhum, a Espanha até mandou uma segunda equipa e nós não deixamos ir os jogadores. Pois é, uma confusão, não sei quantos, tem que ser tudo castigado, irradiado, preso, degolado, decapitado. Então, e nós, calmamente, fomos a Milão e ganhamos. Eliminamos o poderosíssimo Milão, não é o Milão de agora, era o Milão daquela altura. E foi um impacto. E o Benfica, que deixou ir os jogadores, foi eliminado em casa. De modo que diziam assim, afinal, eles tinham razão. Lá aqueles malucos do Norte tinham razão. Na eliminatória seguinte, mais um colosso europeu, Real Madrid. Os 2 golos de Gomes na sensacional vitória de nada valem após a derrota no jogo da segunda mão na capital espanhola. O momento menos bom da equipa do Porto iria comprometer o tri. A derrota em Alvalade viria a revelar-se fatal para as aspirações portistas. O Sporting seria campeão com 2 pontos de vantagem. A frustrante época do clube nortenho termina na final da 40ª edição da Taça de Portugal. A final com o Benfica, para espanto de todos, faz movimentar adeptos de 3 clubes. Cercaram-nos o autocarro. Nós estivemos ali, abriram as portas das malas, roubaram-nos o equipamento todo e nós estivemos lá cercados por uma multidão, aí 20 minutos e não aparecia polícia, nem havia guarda, que havia lá guarda a cavalos, tudo, mas tinha desaparecido tudo. E foi uma guerra, uma confusão tremenda. E depois o presidente disse, não quero guerras com Lisboa, dissemos, não quero guerras com Lisboa, está bom, está a ser que o presidente é que define a política do clube. Se não quer guerras, agora para mim isso não serve, não, para estar aqui a ser cercado, a roubarem-nos as coisas e eu não posso chamar gatunos ao gajo que me rouba, isso então não, para mim não serve. Mais de 70 mil pessoas estão presentes no Estádio Nacional, a grande maioria delas contra a parceria mais odiada de Portugal. O ambiente não perturba, Pedroto? Como? O ambiente não perturba? Não, acho que não. Os jogadores de futebol estão habituados a esse ambiente, a mim não perturba nada. Nós até nos congratulamos com isto. Realmente é o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. O Benfica com o Sporting, de facto, juntou-se ali, digamos, o centralismo todo, o Sporting e o Benfica, numa guerra, nós sentimos muito na altura, um bocado até intimidados, porque de facto não esperávamos aquilo, além dos cartazes e da guerra na imprensa, nós sentimos que éramos uma alva a bater. Estávamos à espera da adversidade, estávamos à espera, como sempre, de ser recebidos da forma como éramos recebidos, como é natural, eram nossos rivais, mas aquele dia penso que nunca tivemos uma recepção tão má. A aliança dos 2 clubes de Lisboa afasta a habitual festa da Taça de Portugal, influenciando a atitude dos jogadores. O juiz de linha viu
viu perfeitamente que Carlos Manuel agrediu o nosso jogador aqui mesmo à sua frente e confirmou ao árbitro. Não sei o que é que o árbitro vai fazer agora, aguardemos. Não houve, portanto, cartões amarelos, nem foi ninguém mandado para a rua. Atenção, de momento não foi ninguém mandado para a rua. Houve apenas uma chamada de atenção à rapaziada para manter a calma. Falhado o tri, perdida a taça. Pedroto, que pela primeira vez desde que regressou às Antas não conquista nenhum troféu, justifica, em entrevista à RTP, a decepcionante temporada. Que o Futebol Clube do Porto, esta época, foi demasiadamente infeliz, especialmente nos jogos disputados com o Sporting. Nós não vimos um penalti marcado em Alvalade, flagrante, sobretudo, há 5 minutos do fim. Está lá, naturalmente, o pequeno detalhe na televisão. Não vimos 2 penaltis contra o Sporting das Antas. Só essas três grandes penalidades, naturalmente, que conduziriam o campeonato noutro tom, e o chamado tri que nós ambicionávamos com certa legitimidade falhou precisamente por causa dessas 3 grandes penalidades. Do mesmo modo que nos lamentamos com factos passados, por exemplo, na final da Taça de Portugal. É claro que o que fica para a posteridade são os resultados. As pessoas cada vez têm menos memória e ninguém se lembra, a não ser os que sofrem na própria pele. Nós, os do Porto, que trabalhamos denudadamente para alcançar os objetivos, nós naturalmente sofremos na pele esses infortúnios que normalmente são infortúnios, desgraças para nós, mas são alegrias para outros. O verão de 80 aqueceria ainda mais quando Pinto da Costa abandona o clube depois do presidente Américo de Sá reprovar a estratégia elaborada pela dupla responsável do futebol azul e branco. De confronto é que ele não gostava muito porque estava lá na Assembleia, que ele era deputado do CDS, mas já nessa altura havia muitos governantes alérgicos ao azul, como há agora, não é? E em termos políticos eu compreendo que para ele, que vivia com eles e estava numa carreira política, não era agradável ter agora os súbditos dele a fazer guerra àqueles com quem ele estava. De modo que eu compreendi a situação e disse: o senhor é que é o presidente, a política é sua, não é minha, mas eu, nesse sistema de comer e calar, não é para mim, e vim-me embora. O líder do balneário reage de imediato e, em conjunto com os jogadores, redige um comunicado onde afirmam: Américo de Sá é um traidor. Solidarizar-se incondicionalmente com Pinto da Costa. Acreditamos em José Maria Pedroto, na sua liderança, e também acreditamos em Jorge Nuno Pinto da Costa. Enfim, com isso não quisemos dizer que não quisemos pôr o Futebol Clube do Porto para segundo plano, não. O Futebol Clube do Porto, para nós, para todos, estava sempre em primeiro. Aliás, é uma das características que temos no clube, é que ninguém está acima do clube. E aí também existia, só que era necessário de facto, abanar um pouco com a estrutura e fazer ver que tínhamos que continuar nesta luta contra o centralismo. Pedroto, suspenso, decide deixar o clube. O início da época portista é bastante atribulado. 14 jogadores recusam voltar. O presidente acusa Pinto da Costa de querer ser dono do clube e que o clima de guerra prejudica o Futebol Clube do Porto. A paz é feita, os futebolistas regressam aos treinos, todos, exceto o número 10, Oliveira. Gomes, o goleador da equipa, é vendido ao Sporting, de Rijon. 2 campeonatos e uma Taça de Portugal ficam na memória dos adeptos portistas quando o mestre de futebol ruma para a cidade de berço e em 2 temporadas coloca mais um Vitória, o de Guimarães, entre os 4 melhores clubes de Portugal. Sempre atento, Pedroto sente o futuro aproximar-se ao ser interpelado por um jovem universitário. Quando estava a acabar o curso, ele foi falar à minha sala de aulas e eu fiz-lhe uma pergunta. Qual é a importância do jogo para o treino? Como é que se chama? Eu sou o Zé Neto. Vinha à minha sala de aulas. Eu estava lá na pista e às tantas houve uma situação que o Sr. Pedroto teve que intervir. E ele, Nivaldo, passa a bola, Chepa, como é que é?
passa a bola e depois desmarca-te e leva um colega contigo, arranja espaço para o teu colega, arranja espaço, tem espaço para o teu colega levar a bola e tal. E ele continuava a ficar com a bola muito tempo e a partir daí ele soltou-lhe um buzeirão, que não posso dizer aqui, mas que a partir dali o Nivaldo foi o melhor jogador em treino e saíram os dois abraçados. Ao passar por mim, o Sr. Pedroto disse-me, percebeu? Integrado na cada vez maior equipa técnica de Pedroto, José Neto tem a missão de registar os passes errados, os ataques feitos, as zonas do relevado em que foram efetuados os remates. A ciência da análise do jogo entra pela primeira vez no balneário. No sentido de melhorar a qualidade do jogo, em termos de análise estatística. A estatística é números. Um estatístico é capaz de reproduzir o número com muito mais qualidade. Agora, o problema não é o número em si, é a reprodução do número, não é? A descodificação do número, a desproblematização do número, no sentido de dar qualificação àquilo que nós observamos. Por isso, o indivíduo não precisa muito perceber de estatística, o que precisa é de perceber de futebol. Faltam poucos meses para o final da temporada 81-82 e, de forma inesperada, Pedroto recebe a visita de Fernando Martins, presidente do Sport Lisboa e Benfica. Convidou-o para treinador do Benfica. Treinar o Benfica, sem Guimarães, não faz sentido. E o Pedroto disse, olha, eu não me estou a ver em Lisboa, não estou a ver. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Se o antigo diretor de futebol se candidatar, como sei que estão a querer que ele o faça, se ele quiser, eu vou para o Porto, seja qual for o clube que me queira, eu vou para o Porto. De regresso ao Porto com Pinto da Costa na presidência, Pedroto acrescenta mais uma missão ao analista José Neto, registar as crónicas dos jornalistas. Claro, questões positivas, sublinhada a azul. Eu nem foi preciso me dizer nada, não é? As questões negativas, a vermelho. E as questões dignas de crítica, a verde, esperança. Fomos jogar a Faro, com Paco Fortes. Um campo de Faro é difícil. A gente ali, aquele Mantinhaque, aquilo era muito difícil passar em Faro, no Farense. E nós ganhamos 1-0. E o jornalista, que ele começou a chamar jornaleiro, escrevia duas coisas muito importantes. Era, Gomes fez um golo sem história. Era o subtítulo do jornal. Jaime Pacheco parecia não querer suar a camisola. Atacava os jogadores, porque nós a seguir íamos jogar com o Benfica, em casa. E eu comecei a falar deste jornalista. E ele então, depois disso, pediu ao Luís César, Luís, traz um isqueiro. E acendeu o mapa, aquele mapa começou a arder. Quer dizer, deu cabo daquilo tudo. Lá tive que fazer outro mapa, que me demorou mais 3 horas. E calcamos a cinza de alguém que não merecia ser lido tão pouco. Tão falsas eram as observações tidas. O mestre encontra em Gomes, também de regresso às Antas, o finalizador que todas as grandes equipas precisam. O Gomes, mais uma vez, consegue ser o melhor marcador do campeonato português. Já ganhou a bola de prata diversas vezes e só por isso o Gomes define-se como um grande goleador, um concretizador. É claro que Gomes está numa grande equipa. Todos nós sentimos que ele expressa, de certo modo, o labor de um conjunto deliberadamente virado para o ataque. Dir-se-á até que este ano, sem sermos campeões nacionais, fomos a equipa que o maior número de golos marcou. O número 9 portista marca 36 golos, conquistando a Bota de Ouro, troféu para o melhor goleador da Europa. Por muito que fosse um prémio individual, todos, eu próprio e todos nós fizemos desse troféu um troféu coletivo, no fundo para dizermos que estamos a começar, a recomeçar e podem contar connosco. Mas minado por uma doença maldita e depois de lançar as bases de um Porto avassalador que viria a alterar para sempre a realidade do futebol português, fica a saudade do futuro. O seu Futebol Clube do Porto, campeão nacional de 1986, campeão da Europa e campeão do mundo em 1987. E muitos são os jogadores campeões europeus escolhidos e treinados pelo primeiro português mestre de futebol.